E aí pessoal, tá eu aqui de novo com vocês, Antônio Neto ou Neto Silva, chamem-me como quiserem, mais uma vez trazendo uma carta psicografada de uma pessoa que foi conhecida por um determinado grupo ou um grande grupo, né? Que no caso dela foi a Madre Teresa de Calcutá. Ela nos mandou uma psicografia muito bonita, eu gostaria de compartilhá-los com vocês. Eu gostaria que vocês entendessem, primeiramente, que a Madre Teresa de Calcutá foi um espírito extremamente evoluído. O que é importante que vocês entendam é que as caridades, a Madre Teresa de Calcutá e a caridade da Madre Teresa de Calcutá, como ela fazia, foi bastante contestada no nosso mundo corpóreo, e uma vertente nova de caridade também, que eu vou falar disso posteriormente à leitura da carta psicografada. Eu vou contar como ela fazia esse tipo de caridade e por que era tão contestado por algumas pessoas o que ela fazia. Parece loucura, nossa Neto, estão contestando caridade agora? Não é essa a questão, é o modo que ela fazia, o modo que ela lidava com um determinado tipo de dinheiro que levou à contestação de como ela fazia essa caridade, de como ela ajudava ao próximo. Especificamente dinheiro, né, gente? Como sempre. Então, basicamente, vamos fazer a leitura da carta psicografada da Madre Teresa de Calcutá. Vou lê-la para vocês e nós falaremos posteriormente a respeito disso. Vamos lá, gente, a leitura da carta da Madre Teresa. Meus amados irmãos, venho, neste momento, trazer-lhes uma palavra de fé e de amor. Este sentimento que faz com que nós nos tornemos fortes perante acontecimentos e desastres inevitáveis. O amor transforma a mãe fera mansa em um ser que protege a sua prole com força e garra. O amor faz com que tenhamos forças extraordinárias para levar a nossa missão à frente. Muitas vezes, perguntava-me onde eu buscava forças, com um corpo tão franzino e com pouco alimento, porque eram muitos a partilhar. Como conseguia ter força para continuar, dia após dia, noite após noite? Não poderia permanecer indiferente àqueles seres largados nas ruas e nas calçadas como se fossem trouxas humanas, abertos de feridas e pústulas sanguinolentas. Não caberia dentro de mim, que muitas vezes arrastei nas costas aqueles molambos humanos que apenas precisavam de abrigo, algum alimento e o bem maior de todos para suas feridas, que é o amor, deixá-los alimentando-os com o nosso amor, e de todos aqueles que estavam trabalhando conosco devíamos florescer novamente a vida perante nossos olhos. Inúmeras foram as vezes e tantos foram os milagres que é impossível relatar todos os acontecimentos nos quais estivemos orando, participando, curando, sempre com a ajuda do Senhor Jesus. Perguntavam como é possível que, dentro de uma casa, possa funcionar um leprosário e você, estando tão próximo aos doentes, nunca jamais ter adquirido a própria doença. Sabia Jesus que eu não poderia me dar ao luxo de adoecer. Aquele rebanho precisava de ajuda, de cura, de amor. Muitíssimas vezes, durante a noite, enquanto velava um paciente que estava muito mal, vi flocos de rosas brancas, pétalas perfumosas e oleosas descerem sobre aqueles corpos encarquilhados, mutilhados, às vezes até semi-podres, e no dia seguinte as feridas todas se apresentavam depuradas, limpas e até fechadas. Muitas eram as vezes em que nós não possuíamos nem gaze para enrolar os membros que se desfaziam aos pedaços, e mesmo assim a espiritualidade generosa nunca deixou de nos amparar, trazendo esse benefício durante as noites, e pela manhã todos estavam muito melhores e muito mais reconfortados. Posso dizer apenas, queridos e amados amigos, que partir com pena porque sabia que era ainda necessária, mas a espiritualidade maior me chamou para o seu seio porque, dizia ela, estava fim da minha missão. A mim, como soldado da espiritualidade, não cabia a contra-argumentação, apenas lastimava deixar meus pobres doentinhos. Sabia também que deveria abrir espaço para que nossa obra transcendesse a nossa pessoa e continuasse ajudando indefinidamente a todos aqueles que, nas ruas de Calcutá,
sofriam em silêncio, porque nem mais vozes possuíam para reclamar ou chorar ou sequer implorar. Peço hoje que me escolheram para trazer-lhe esta mensagem e rezem um Pai Nosso por todos aqueles doentes, principalmente os leprosos que foram nosso alvo maior de socorro. Ore e trabalhe todos os dias na Irmandade da Luz, pedindo que o planeta Terra se veja livre de tal estigma. Estigma tão doloroso e não mais necessário. Acredito que possa a espiritualidade maior, dentro em breve, erradicar completamente os focos de pobreza e miséria humana, livrando todos aqueles que porventura pudessem vir a desenvolver tal padrão de vibração, dando abrigo a uma doença tão dolorosa que não corrói somente o corpo físico, mas também acaba por corroer a alma ao corroer as esperanças e a fé. Nunca, em tempo algum, eu perdi a fé de que poderia, contra tudo e contra todos, arrumar um caminho, por pequeno que fosse, para auxiliar aqueles que chegavam às minhas mãos. Que cada um de vocês possa ser semeador também dessa esperança trazida pela fé que movimenta montanhas e que sempre nos impulsionou na nossa obra. Não só na Índia, mas, posteriormente, através do mundo. Que as pétalas de rosa trazidas por Jesus possam estar descendo sobre suas cabeças e seus corações nesse momento. Que se sintam abrandados e solidários com todos aqueles que sofrem ainda neste mundo de Deus. Bom, pessoal, essa é a mensagem da Madre Teresa de Calcutá para vocês. Eu gostaria de fazer algumas ponderações, e a ponderação inicial que eu gostaria de falar para vocês é a respeito de que todo mundo fala: eu sou médium, eu nasci com esse dom. Isso é uma grande inverdade. E o caso da Madre Teresa de Calcutá vem mostrando isso. A caridade, a mediunidade é um dom que acompanha a caridade. Não existe mediunidade sem caridade. A Madre Teresa, ela foi adquirindo determinados dons e, logicamente, devido à religião humana dela, ela não conseguia perceber isso no decorrer do trabalho comunitário que ela fazia. Que os dons que era esse? O primeiro que ela desenvolveu foi o da caridade. Ela não conseguia parar, ela não conseguia se tornar indiferente àqueles que estavam sofrendo. O segundo, ela mesma menciona que a cura, que ela conseguia, sem ela mesma perceber, com a ajuda da espiritualidade, a canalização de determinadas energias, e conseguia que ela não pegasse aquela doença que era extremamente contagiosa, né? Que ela fala ali da lepra, e ela é muito contagiosa mesmo, e devido a essas canalizações que ela fazia, foi dado esse dom para ela devido ao trabalho que ela vinha fazendo. Foi um presente. O grande problema, a grande contestação do trabalho da Madre Teresa de Calcutá é que ela não só combatia, ela só não abrigava doentes, ela fazia uma série de trabalho de caridade, inclusive daqueles que tinham fome, daqueles que não tinham onde morar. E qual que é o problema disso? O problema é que ela desistiu ela tinha desistido de lidar com os problemas humanos, com as fraquezas humanas, com aqueles humanos que ela sabia que já não tinha como mais trabalhar. Gente, né, ela estava deixando doente morrer porque ela sabia que não tinha jeito de trabalhar eles. Não era isso que ela estava fazendo, gente. A Madre Teresa de Calcutá muito usou de dinheiro sujo, de dinheiro que vinha do tráfico de drogas, de caridade de pessoas que mexiam com o tráfico de drogas, que mexiam com negócios sujos, para fazer caridade. Ela aceitava esse tipo de dinheiro. Por quê? Porque ela não estava mais... ela sabia, ela tinha uma condição de saber que ela não tinha como mais lidar com as fraquezas humanas, que ela não conseguiria reverter esse quadro. Como hoje nós sabemos que não dá para reverter esse quadro, ela já tinha essa visão há vários anos atrás. Então o que ela decidiu fazer? Ela decidiu reciclar, né? O que, já que ia gerar um dinheiro e que esse dinheiro sujo ia para outros lugares, ela resolveu aceitar o dinheiro e fazer caridade com ele. Então ela aceitava de pronto imediato qualquer tipo de doação que fizesse a ela, seja da onde for. Logicamente, muita gente colocou ela no paredão e queria fuzilar ela por causa disso, né? Onde já se viu fazer caridade. Gente, não tem como você lidar mais hoje em dia com a promulgação de determinada violência. Não tem como. Não existe como. Você não consegue mais conscientizar o ser humano que ele não pode fazer aquilo. Então o que você pode fazer? Você pode trabalhar como um reciclador.
Você pode tentar equilibrar as balanças universais da destruição e da construção, que é o quê? Que é pegando essa destruição e convertendo ela basicamente para caridade. Para colocar em termos leigos, pegue a obra do diabo, converta ela na obra de Deus. Basicamente era o que a Madre Teresa de Calcutá fazia. Ela reciclava esse dinheiro sujo, esse dinheiro que gerava morte, esse dinheiro que gerava tristeza, esse dinheiro que gerava a destruição familiar, porque a droga destrói uma família, né? É uma das mazelas do nosso século que é bastante importante ter atenção. E ela pegava esse dinheiro e ela transformava em caridade. Ela dava para quem tinha fome, ela transformava em abrigos para quem não tinha casa, ela transformava em alimento para quem tinha fome, ela fazia um uso daquele dinheiro muito grande. E da onde vinha esse dinheiro? Da doação dos traficantes, gente. Da doação de pessoas que mexiam com o tráfico de drogas. Então é importante salientar que ela não era a favor do tráfico de drogas, ela não era a favor do cartel, ela não era a favor da destruição familiar. Ela simplesmente chegou à conclusão que ela sozinha não conseguiria lidar com aquilo tudo, que ela não conseguiria reverter aquele quadro, que ela não conseguiria converter o ser humano mais a fazer alguma coisa boa. Então ela reciclou. Ela fez uma reciclagem desse dinheiro. Outro ponto importante que ela diz aí, que é bom salientar, é a espiritualidade me chamou. A espiritualidade chama todo mundo, a todo momento. Não significa que você tenha que morrer para isso. A Madre Teresa de Calcutá, ela morreu já quase sendo mumificada, vamos colocar assim, porque ela morreu bem velhinha, e sinal que o plano espiritual sabia que a gente precisava dela aqui. O grande problema é que ela não fez uma discípula, ela não fez outras Madres Teresas de Calcutá para continuar o processo dela. Mesmo porque, quando ela ganha o Prêmio Nobel da Paz, ela fica muito visível, o trabalho dela fica muito visível ao mundo inteiro. Imagina-se que, diante do trabalho que ela faz, outras aparecerão no lugar dela. Parecem muito poucas, o trabalho dela é muito pouco divulgado, a vertente caridosa dela fica muito pragmatizada a esse uso do dinheiro violento, a essa reciclagem que eu acho que tem que ser feita, principalmente no mundo de hoje. Você não consegue mais lidar com o ser humano, não consegue mais falar que ele não pode fazer determinada coisa. Ele vai fazer. Então é importante você ter ciência, como ela tinha ciência, que algumas pessoas não vão mudar e que você pode fazer uma inversão. Você pode lidar com essa destruição fazendo uma construção. É coisa de espírito evoluído fazer esse tipo de coisa. Não é para qualquer um. Tem que saber ser feito, tem que saber ser canalizado, porque a partir do momento que você faz o trabalho que ela faz, você pode estimular o errado ser feito mais errado ainda e justificar isso para Deus. Não é assim que funciona, não é assim que ela fazia. Ela aceitava o dinheiro, seja da onde que vinha, mas o dinheiro era todo transformado em caridade, em ajuda ao próximo. Não ficava um centavo desviado. Ela não se envolvia com esse pessoal que fazia essas doações. Ela simplesmente aceitava. Simplesmente fazia isso e convertia isso em caridade. Eu, particularmente, não quero expressar uma opinião formal a respeito da Madre Teresa de Calcutá. Foi uma pessoa excelente, que ajudou o próximo, ajudou todo mundo até o final da vida, da maneira dela, a maneira que ela achou. Eu acho que não é passível de julgar a pessoa a partir do momento que ela está ajudando. Eu acho que é passível da gente melhorar. Quando a gente julga uma pessoa, a gente tem que ser capaz de melhorar o trabalho dela. E melhorar o trabalho dela seria conseguir esse dinheiro da caridade vindo de uma forma decente. Pelo tamanho do trabalho dela, isso não era possível na época dela. Então não é cabível de julgamento para ninguém, mesmo porque ninguém é Deus para fazer isso. E então, assim, no final das contas, pergunte a todos aqueles que ela ajudou se eles queriam saber de onde estava vindo aquele dinheiro que os ajudaram. Porque aqueles que ajudaram
aqueles que mexeram com o tráfico de drogas e ajudaram achando que melhoraria alguma coisa para eles, se enganaram. Não era a Madre Teresa que se enganou, quem estava se enganando era aqueles que estavam ajudando com dinheiro sujo, achando que iam limpar o espírito com aquilo e muito pelo contrário, não iam. Então pergunte-se a você mesmo, qual a forma certa de você fazer caridade? Existe uma forma certa? Existe, ou ajudar o próximo é a forma certa? Eu gostaria que vocês pensassem nisso, eu gostaria que vocês pensassem nessa vertente da Madre Teresa de Calcutá. A partir do momento que eu expressar a minha opinião, vocês ficarão presos na minha opinião. Então eu gostaria que vocês pensem, a forma que ela fazia caridade é uma forma que leva ao estímulo do tráfico ou é uma forma que leva ao estímulo da caridade? Qual foi o legado que ela deixou? Vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês. Até a próxima, pessoal.